Pois bem, meninos, olha só. A gente já vem desde a apostila 1 trabalhando com o verbo e eu tinha avisado vocês que nós ficaríamos um tempo relativamente grande trabalhando com o verbo também. Logo nessa apostila a gente já começa com colocação pronominal, regência, ou seja, outros assuntos da sintaxe, que o Léo tá com problema, avisa ele para ir tentando aí. Fala com ele que eu vou ficar muito magoada se ele não entrar. Então, a gente já vai começar com assuntos relacionados à sintaxe. Deixa eu explicar aqui rapidinho essa questão de sintaxe, para vocês conseguirem acompanhar quando eu falo uma coisa ou outra. A análise morfológica é a análise da palavra e a função da palavra. Então, quando eu digo, por exemplo, casa, a palavra casa é um substantivo, a palavra correr é um verbo, a palavra lindo é um adjetivo, a palavra de é uma preposição. Quando eu dou essa classe gramatical, eu estou fazendo uma análise morfológica. Então, análise morfológica, classes gramaticais. Quando eu falo sujeito, predicado, verbo transitivo direto, objeto indireto, eu estou fazendo uma análise sintática. A sintaxe, ela analisa a frase como um todo, e a relação dos elementos dentro da frase, certo? Nós começamos a estudar verbo na análise morfológica. O verbo, a conjugação, a pessoa, o tempo, o modo, a análise morfológica do verbo. Hoje, a gente vai ficar já pisando na análise sintática com as vozes verbais, até os próximos assuntos que a gente entra de vez na análise sintática, trabalhando com colocação, com regência verbal, com concordância verbal, tá certo? Mas, para iniciar, vocês estão com a apostila, certo? Estejam com a apostila. O foco da aula hoje é voz verbal, mas a apostila de vocês, antes de voz verbal, trouxe uma parte chamada de correlação entre os verbos. Correlação de tempos verbais. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a isso? Assim, rapidamente. Correlação. Co em conjunto. Uma relação em conjunto. Para isso, então, eu preciso ter um período composto. Não é uma locução verbal, é um período composto. Então, eu tenho duas orações, um verbo em cada oração, e os tempos verbais desses verbos têm que estar de acordo. Tem que haver uma relação entre eles. Aí tem o exemplo aí, eu estou na página 19 da apostila de vocês. Página 19, vai acompanhando, quem está com a apostila, ou se preferir, acompanha aí na tela. Eu estou projetando para vocês da minha apostila a correlação. Então, veja o exemplo dela. Se eu tivesse dinheiro, comprarei este sapato. Comprarei? Repara o seguinte, se eu tivesse, é dúvida, é uma incerteza. Não sei se eu vou ter dinheiro, não sei. Mas se eu tivesse, então o verbo que vem em seguida não pode ser um verbo de certeza. E comprarei é um verbo de certeza. Tá? Eu ainda posso falar o seguinte, quando eu tiver dinheiro, eu comprarei. Ou seja, eu vou ter dinheiro. Em algum momento eu vou ter dinheiro. E o que eu vou fazer quando eu tiver dinheiro? Comprar esse sapato. Afirmo isso. Agora, se eu coloco uma primeira informação que provoca dúvida, e eu tenho dúvida por conta do se eu tivesse, o verbo da segunda oração precisa ser um verbo de incerteza também. Então, quando a gente fala de correlação de tempos verbais, é isso. Relacionar os tempos das duas orações. Alguma dúvida em relação a isso? Acho que essa parte é bem tranquila, né? Não, diga aí. Se alguém teve dúvida, fala aí. Belezinha. Então, a gente pode
seguir para as vozes verbais. Voz verbal é muito interessante, sabe para quê? Redação. Redação, porque sejamos sinceros. De exercício, querem ver alguma coisa? Resposta aqui de algum? Ele vai vir aqui ainda de correlação, né? Essas primeiras questões aqui são bem pessoais, bem tranquilas. Aí olha o exemplo aqui, na página 20. Viessem. Era possível que meus filhos viessem hoje. Era possível, dúvida, né? E a B, quando concluísse o curso, certamente buscaria trabalho. Certamente, tenho dúvida. Falando as objetivas para vocês, tá? Questão 4. Letra C. Se dormir demais, chegaria atrasado. Pois bem, vamos lá o que interessa aqui hoje. Página 21 a 3. Página 21 a 3. Tá. Casa no Jardim Bizarro investigada. Moradores suspeitam que líquido que jorra do chão fosse sangue humano. Polícia científica confirmou a suspeita. Tá, só um momento. Letra A. A correlação entre as formas verbais presentes na legenda é coerente? Casa no Jardim Bizarro é investigada. Presente, é investigada. Por que ela é investigada? Moradores suspeitam que líquido que jorra do chão seja sangue humano. Seja. Os verbos todos estão no presente, tá? Então, não há correlação porque ele colocou o verbo ser no passado, o fosse. Aí a letra B. Reescreva a legenda estabelecendo a correlação. Colocou que líquido que líquido do chão é. Então, o ele fica correto como um verbo, mas ele fica fora da estrutura. O mais adequado é o seja, porque ele não tem certeza que é. Assim, eu não tenho certeza que é sangue humano. Os moradores estão achando, então possivelmente seja sangue humano, ok? Então, a reescrita na letra B você muda na segunda linha, jorra do chão, seja sangue humano. Alguém que colocou não entendeu porque o mais adequado é o seja. É só a questão de ter certeza ou não. O eu teria que ter certeza. Eu afirmaria, a polícia foi chamada porque os moradores disseram que que o líquido que jorra do chão é sangue humano. Eu sei que eu vi, é sangue mesmo. Mas como ele tem dúvida, então é seja. Talvez seja sangue. A gente não fala talvez talvez seja. Certo? Quem mais que tinha aí na página 21? Tem gente aí que disse que na 21. Qual a letra qual a questão da 21? A 7. Ela tá grandinha, eu vou passar a resposta. É a letra C. Aí você vê aí. A gente não lê isso tudo. Se tiver errado, se tiver dúvida, não entender, aí depois você me fala. Ok? Mas a resposta da 7 é a C. Certo, Risa? Deixa eu lembrar que tem questão. Isso. Isso. Mais alguma? Alguém? Brisa, eu fiquei em dúvida na questão B da 2. 2? Isso, eu fiquei entre
o primeiro e o último, que é concluir e teria buscado e concluir e buscaria. Ih, o negócio aqui ficou lerdinho agora. É qual página? Qual página, João? Vocês estão me ouvindo? É porque sumiu todo mundo aqui. Sumiu todo mundo. Página 21, qual a questão? Questão 2, letra B. Questão 2 da 21? Não, a questão 2, a letra B, da página 20. Não, mentira, desculpa, da página 20. Ah, bom. Errei aí. Aqui. Esse quando, né? Quando a resposta é concluísse, buscaria. Porque veja bem, eu até posso começar com quando concluir, quando tivesse concluído, quando concluísse, mas eu preciso ter a correlação. Então precisa que os dois verbos estejam de acordo. Aí a frase fica: quando concluísse o curso, certamente buscaria trabalho. Porque o outro que é concluísse, né? Quando concluísse, que é a terceira resposta. Quando concluísse o curso, certamente terá buscado, mas terá buscado é passado. Então, como que eu vou concluir o curso no futuro e já vou ter buscado trabalho no passado? Então, eu preciso ter a correlação, que é concluísse e buscaria. Certo, né? O atar significa que entenderam. Veja aí se tem mais alguma coisa antes da gente começar com vozes verbais. Aproveitem para falar. Se não, olha só. Tem a explicação. Ai, Antônio, então. O macete é a interpretação de texto. É isso, sabe? É perceber o sentido da frase. Não tem um macete assim, o tempo tal, com o tempo tal. Na verdade, eu poderia passar para vocês o seguinte: olha, o presente do indicativo ele só combina com os do subjuntivo em tal, em tal, em tal tempo. Mas vai ser um macete que vai dar muito mais trabalho para vocês, porque vocês vão ter que decorar realmente todos os tempos e modos verbais. Então, é um macete que dá mais trabalho. O melhor caminho é a interpretação, é ficar pensando, como eu falei, bom, se ele buscaria trabalho, se é futuro, eu não posso, como correlação, colocar um verbo de passado. Entendeu? O melhor macete é esse, entender uma frase, entender outra, e aí sim a gente estabelecer. É uma coisa que vem muito com a prática. E vai ajudar, na verdade, vocês vão pegar isso melhor quando a gente estiver trabalhando com período composto. Porque, na verdade, ele trouxe isso agora, mas a gente não trabalhou o período composto. Estou tendo que analisar. Então, quando tiver, por exemplo, o fato de você trabalhar com aquelas coordenadas aditivas, adversativas, vai facilitar. Até lá, interpretação de texto. Perceba o tempo de uma frase e perceba o tempo do outro. Passado na uma, passado pretérito em uma, passado pretérito na outra. Tá? Presente em uma, presente na outra. Sempre assim. Senão, eu não posso mudar os tempos verbais. Entendeu? Eu não posso colocar algo no futuro e depois um verbo no pretérito. O único macete é esse. Estabelecer essa relação de tempo. Perceber isso. Ok? Mas aí, você vai ver se vai pegando bem. Essa parte é muito tranquila. É porque a gente fica vendo os verbos assim. Mas não causa muitos problemas, não. Que a gente faz automaticamente. Sabe? É algo. Tanto que
as pessoas mesmo se corrigem quando estão falando sobre isso, né? Às vezes alguém tá falando e outro já corrige, igual a moça ali da tirinha, né, da imagem. Comprarei, já soa estranho aos nossos ouvidos. Esse soar estranho já faz a situação mudar. Olha só, eu trouxe um texto aqui que eu quero ler antes da gente começar. Voz verbal. Correlacionados. Ah, tá certo. Consegui uma outra pergunta. Só me perdi ali. Então tá certo, né, Antônio? Beleza. E eu não sei se vocês conhecem esse texto, como se conjuga um empresário. Eu coloquei ele aqui porque dá pra gente perceber tanta coisa de verbo com esse texto. Ele vai permitir a gente revisar algumas coisas que a gente viu antes ainda da suspensão das aulas e vai permitir enxergar as vozes verbais. Então, quando a gente... Vou voltar lá para a apostila com o conceito de voz verbal, mas aí quando a gente voltar para lá já vai estar bem claro na cabeça de vocês. E até porque não é algo tão difícil. Eu acho que o principal de voz verbal é o aluno entender assim, para que eu preciso saber isso? Para que eu preciso saber se o sujeito está praticando ou está recebendo uma ação para redação? Isso ajuda muito em redação e eu vou mostrar depois para vocês, tá? Então, olha só, eu vou fazer a leitura desse texto e eu quero que à medida que eu vá falando as palavras, todas são verbos, todas, eu quero que vocês visualizem a ação. Coloquem na cabeça de vocês o que está acontecendo aí. Se já vem o título, como se conjuga um empresário. Eu já sei, então, o título é importantíssimo para um texto. Então, eu já sei, por exemplo, do que ele vai tratar. Não é a vida de um professor. Não é o dia de um professor. É o dia de um empresário. Observem todos os verbos. Observe se são verbos que indicam uma ação que está sendo praticada ou se o verbo indica uma característica do empresário, tá? Observem que tipo de ação e observem os verbos que estarão acompanhados da partícula ser. Tá? Eu dou um destaque para ela, mas observem esses verbos que a gente vai retornar nisso daí. Então, como se conjuga o empresário? Acordou. Olha as ações, gente. Começou o dia. Acordou, levantou-se, aprontou-se, lavou-se, barbeou-se, enxugou-se, perfumou-se, lanchou, escovou, abraçou, beijou, saiu. As ações dele antes de sair de casa de manhã, concordam? Ele mora sozinho? Não, ele beijou. Ele não mora sozinho. Olha a quantidade de informações que a gente já tem, né? Entrou, cumprimentou, entrou em outro lugar, né? Cumprimentou, orientou, controlou, advertiu, chegou, desceu, subiu, entrou, está se movimentando ali dentro do escritório dele, né? Cumprimentou, assentou-se, preparou-se, examinou, leu, convocou, leu, comentou, interrompeu, leu, despachou, conferiu, vendeu, ganhou, lucrou, lesou. Explorou, escondeu, burlou, safou-se. Você comprou, vendeu, assinou, sacou, depositou, associou-se, vendeu-se. Olha a diferença do vendeu, 4 linhas antes, para o vendeu-se. Entregou, sacou, depositou, despachou, repreendeu, suspendeu, demitiu, negou, explorou, desconfiou, vigiou, ordenou, telefonou, despachou, esperou, chegou, vendeu, lucrou, lesou, demitiu, convocou, elogiou, bulinou, estimulou, beijou. Como assim esse beijou aí no meio? Primeira pergunta, ele é honesto?
Muito burlou ali, né? Muito burlou. Pois é, não é honesto. E beijou, tá no escritório, é a mesma pessoa que ele beijou em casa? Porque logo depois do beijou vem um convidou. Saiu, chegou, despiu-se, abraçou, deitou-se, mexeu, gemeu, fungou, babou, antecipou, frustrou, virou-se, relaxou, envergonhou-se, presenteou, saiu. E vocês prestem atenção, né, safadinhas? Vou pedir. O dia deles. Sandrinha antecipando a atividade aí. Despiu-se, dirigiu-se, chegou, beijou, negou. Ó, chegou em casa, beijou, negou, lamentou, justificou-se, dormiu, roncou, sonhou, sobressaltou-se, acordou, preocupou-se, temeu, suou, ansiou, tentou, despertou, insistiu, irritou-se, temeu, levantou, apanhou, rasgou, engoliu, bebeu, rasgou, engoliu, bebeu, tomando remedinho ali para dormir, né? Tomando remedinho para dormir. Dormiu, 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 acordou, levantou-se, aprontou-se. E assim se conjuga um empresário. Repara. Ah, tá bom, Fernanda, sei. Me engana. Voltem aqui para o texto, atenção aqui. Olha o que a gente viu de verbos antes da suspensão da aula e a quantidade de informações que a gente tem aqui. É um texto inteiro construído somente com verbos. Então a gente percebe a importância de um verbo, porque ele faz o quê? Ele traz o conceito, a ação. Vocês estudam desde lá do Fundamental 1, que frase que tem verbo é uma frase verbal, frase que não tem verbo é uma frase nominal. A cada palavrinha e ponto que tem aí, veja, um verbo, um ponto, um verbo, um ponto. Cada palavrinha dessa é uma frase verbal, é uma oração. Então, olha a quantidade de orações que esse verbo tem, que esse texto tem. E aí, veja a importância de um verbo. E principalmente a importância de uma terminação verbal. Porque vocês que têm aula de inglês, desculpa-me, vocês percebem que o inglês, ao contrário do português, tem sempre a marca do pronome, né? Sempre que vai colocar o verbo, ele coloca o pronome junto, né? O eu, tudo, sempre coloca o pronome junto. No português, não. A gente tem o hábito de ocultar o pronome. Às vezes provoca até dúvidas, pode provocar até uma ambiguidade se o verbo está em primeira ou terceira pessoa. Mas veja, ele ocultou o pronome em todos esses casos aí, em todos esses verbos aí. E então eu preciso ter a terminação do verbo para saber o seguinte, ele está falando de uma pessoa. É como se conjuga um empresário, mas é um empresário. Eu posso afirmar que todos os empresários são desonestos? A partir desse texto eu não posso, porque ele está colocando o texto no singular, sabe? É a terceira pessoa do singular. Não é acordaram, levantaram. Estou falando de um elemento. Homem, barbeou-se, né? Estou falando de um homem. Estou falando de um homem que tem um dia bem agitado, muito trabalho, empresário com muito trabalho, vende, lucra, lesa. É um empresário desonesto, é um empresário que trai, né? E então, todas essas informações a gente tirou somente pelo verbo. E olha só, tem algum verbo que indica característica? Não tem. Quando a gente entrar na análise sintática, a gente começa a ver o predicado verbal e o predicado nominal. Isso vocês já viram antes, mas relembrando. E viram que o predicado nominal, ele indica uma característica.
com os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, continuar. Eu não tenho esses verbos aqui. Eu não tenho. Eu tenho verbos de ação. Cada uma desses verbos aqui, eu posso visualizar a ação quando eu ouço o verbo. Eu sei como é a ação de acordar. Eu sei como é a ação de se levantar. São verbos de ação. Isso é predicado verbal. Tá certo? E quanto ao ser, que eu pedi que vocês se detivessem mais no ser. Antes do ser, algum comentário, alguma pergunta sobre o texto de modo geral? Porque o ser já vai entrar em voz verbal. Não? Da primeira parte, eu queria isso, que vocês enxergassem como o verbo traz, um verbo traz uma quantidade imensa de informações para a gente a respeito do tempo, passado. Uma coisa importante em relação a tempo. O fato de ter colocado tudo no passado, acordou, levantou, indica que eu estou falando de um dia dele e não que necessariamente seria corriqueiro. Se eu quisesse colocar isso como algo corriqueiro, eu colocaria no presente. Acorda, levanta, apronta, lava-se, barbeia-se. Tá? Sempre que eu preciso colocar algo que seja corriqueiro, eu coloco o verbo sempre no presente. Ok? Então, a primeira parte era isso, que vocês percebessem o cuidado que a gente precisa ter ao escrever um verbo e indicar realmente o que a gente precisa indicar, e ao ler um texto, enxergar realmente aquilo que está passando para a gente, certo? E aí, a apostila começa aqui, na página 22, com vozes verbais. Eu pedi para que vocês observassem a questão do ser. Porque veja o seguinte, acordou, levantou, se aprontou, tá. Barbeou-se, vamos pegar o barbeou-se. Digamos que eu fale assim, olha, nessa quarentena tá muito difícil para todo mundo e tal. Aí nessa quarentena, Sandra, ela está fazendo a barba do marido dela. Porque ele não está tendo como ir na barbearia, o Alexandre. Então, não está tendo como ir a Sandra que está fazendo. Então, a Sandra, ela faz a barba do Alexandre. Eu estou falando do Alexandre? Não. Eu estou falando da barba do Alexandre? Não. Eu estou falando da Sandra. E a Sandra é que pratica a ação de barbear. Então, Sandra, que é o sujeito, que é a pessoa que está segurando o tal do aparelho para fazer a barba do Alexandre. Sujeito agente. Sujeito agente. Se eu inverto isso e falo, a barba do Alexandre está sendo feita pela Sandra. A barba do Alexandre está sendo feita pela Sandra. Quem é o sujeito agora? A barba do Alexandre. Recebe a ação. Ele não está fazendo nada, ele está sendo feita. Está sendo feita, sujeito paciente, sofre a ação. Mas no caso, o nosso empresário ali, ele fez a barba dele mesmo, não foi outra pessoa que veio fazer a barba. E ele não fez a barba de outra pessoa, então ele barbeou-se. Tá? Ele barbeou, mas barbeou a ele mesmo. Então a gente tem aí uma ação que é praticada e sofrida pela mesma pessoa. Aí a gente vai ter uma ação reflexiva, certo? Então a gente tem nesse texto, basicamente, as ações ativas. Ele fala, ele explorou, ele lucrou, ele beijou, ele burlou, ele fez. Todos esses verbos em que ele, o sujeito, o empresário, ele está fazendo algo, ele é o sujeito agente e o verbo está na voz ativa, certo? Se eu mudo, o funcionário foi demitido pelo empresário. A funcionária
foi convidada pelo empresário. Lembra, sujeito é de quem eu estou falando. Quando aquele ser de quem eu estou falando pratica a ação, agente, voz ativa. Sujeito sofre a ação, paciente, voz passiva. Sujeito pratica e recebe ao mesmo tempo, voz reflexiva. Disso da voz reflexiva, coloquei aqui. Esse texto é lindo. O poeta português Mário de Sá Carneiro, ele disse: perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto, e hoje quando me sinto é com saudades de mim. Gente, esse texto é muito lindo. Perdi-me dentro de mim. Eu não perdi meu celular, eu não perdi minha caneta, eu não perdi minha apostila. Porque se eu tivesse perdido, eu perdi meu celular. Voz ativa. Meu celular foi perdido por mim. Voz passiva. Mas o que foi que eu perdi? Eu perdi a mim mesma. Eu me perdi. Perdi a mim mesma. Voz reflexiva. Certo aí? E aí a gente volta para a apostila, na página 22, que vai apresentar vozes verbais e ele vai dividir. Já começa por aí, ó, o enunciado, bem tranquilo isso. Palmeiras demite Oswaldo de Oliveira. Eu estou falando do Oswaldo de Oliveira? Não, eu estou falando do Palmeiras. O verbo está relacionado a Palmeiras. Se eu pergunto para o verbo, quem é que demite? Quem é que demite? Palmeiras. Mas no enunciado 2, após 6 meses, Oswaldo de Oliveira é demitido do Palmeiras. É demitido. E aqui eu aproveito para falar aquilo que eu disse assim, a voz verbal ela vai ajudar muito você na produção de texto. Como assim? Existe um ponto na redação que se chama topicalização. Topicalização é quando você puxa para o início da frase o elemento que você quer destacar. Sempre, o elemento que você quer destacar, você puxa esse elemento para o início da frase e dá destaque a ele, topicaliza este elemento. Então, o enunciado 1, Palmeiras demite, deveria estar em um texto sobre Palmeiras. O enunciado 2 é em um texto sobre o técnico, Oswaldo de Oliveira. Tá? Então, eu preciso ter esse domínio de voz ativa e voz passiva para perceber quem eu quero destacar. Eu tenho um ser que está praticando a ação, eu tenho o verbo e eu tenho o ser que está sofrendo a ação. Mas quem eu quero destacar no meu texto? O agente. Bem-vindo, Léo! Uhum. Depois eu bato as pessoas. As pessoas não entendem por quê. Brincadeira, Léo. Bem-vindo. Eu quero destacar este ser que está praticando a ação ou o ser que está recebendo a ação. Para isso vai servir a voz verbal. Vai aqui em seguida e ele traz outros exemplos. Então, voz ativa. Mais um exemplo para a gente ver. Próxima aula a gente vê a questão dos exercícios, viu? Porque esse exercício eu passei essa semana para vocês, não vou passar a resposta hoje não, tá certo? Deixa eu repetir aqui. Resposta dos exercícios eu não vou passar porque ainda é exercício para ser feito. Teve gente que já me enviou, mas teve gente que não enviou ainda. Então, vai a explicação. Se quem enviou quiser acertar alguma coisa e quiser comentar, tá entendendo? Voz ativa. Mais um exemplo. USP volta a liderar lista de melhores universidades da América Latina. A USP volta a liderar. Estou falando da USP e ela pratica a ação. Enunciado 2. Falta de água afeta a rotina de colégios de São Paulo. Estou falando de quem? Da falta de água que está afetando. Aí vamos ver a diferença com a voz passiva. Homem é morto. Voz passiva, locução verbal. Certo? Voz passiva, locução verbal. Homem é morto
durante churrasco em residência da capital de Mato Grosso do Sul. Um fato interessante também da voz passiva é que, às vezes, eu não sei quem é o agente. Então, eu sei que um homem foi morto, mas eu não sei quem matou. Então, como é que eu vou colocar? Fulano mata outro homem no churrasco. Eu não sei. Então, uma alternativa para escrever meu texto é quando eu não sei quem é o agente, eu coloco somente a ação e quem recebeu a ação. Tá? População é prejudicada com a falta de assistência tal. Não me lembro nesse momento agora quem é responsável por fornecer isso. Então, como é que eu vou falar? Não fala. Vai para quem está precisando disso. A população é afetada. Tá? Eu não vou dizer quem afeta. Não sei quem é. Ou não quero dizer quem é. Às vezes eu não sei, às vezes eu não quero dizer. Ok? Enunciado 2. Homem é morto por policiais militares em São Paulo. Veja a diferença. No enunciado 1, eu não tenho o agente. No enunciado 2, eu tenho o agente. Mas não precisaria. Ok? Ó, outro exemplo. Livro foi escrito. Aqui deixa eu explicar a diferença. Nosso tempo está quase no fim. Diferença de voz passiva analítica e voz passiva sintética. Super simples, é só lembrar o seguinte. Sintetizar um texto não é resumir um texto? Quando fala sintetize algo, sintetize o texto, sintetize sua informação, sintetizar é resumir. Como eu vou resumir isso aqui na voz verbal? A voz passiva sintética, ela é resumida em um único verbo com a partícula ser. Mas vai ter diferença da reflexiva. E a voz passiva analítica, ela tem a locução verbal. Então, veja o primeiro exemplo aqui. Foram discutidas mudanças no Código Penal pelos deputados. Então, os deputados discutiram, se fosse na voz ativa, os deputados discutiram mudanças no Código Penal. Quero voz passiva. Foram discutidas. Ou poderia, mudanças no Código Penal foram discutidas pelos deputados. Foram discutidas. 2 verbos, locução verbal. Isso é uma voz passiva analítica. Embaixo, discutiram-se mudanças no Código Penal. Discutiram-se mudanças. Eu resumi o foram discutidas em um verbo. Eu sintetizei. Então, é a passiva sintética. Como eu faço para não confundir quando a partícula ser indica a voz passiva sintética ou indica a voz reflexiva? Eu poderia aqui dizer que são as mudanças que estão discutindo? Não. Não são as mudanças que estão discutindo. É alguém que está discutindo a mudança. Tá? Então, é uma questão de observar quem está praticando ou quem está recebendo a ação. Tá certo? Essa parte da mudança eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Travou um pouquinho aqui. Vou deixar para o próximo encontro a transformação, certo? De um e outro. E a reflexiva, para reforçar, José Disseu defendeu-se de acusações da Lava Jato. O José Disseu, ele não defendeu outra pessoa. Tá? Ele não defendeu um outro político. Ele defendeu, mas ele defendeu a ele mesmo. Ele defendeu-se de acusações. Então, isso torna a voz reflexiva. Fiquem atentos porque tem alguns verbos, como o verbo suicidar, que ele é reflexivo. A gente sempre vai usar o verbo com a partícula ser. Certo? Perguntas? Dúvidas? Reclamações? Podem ligar o microfone se quiser. Boa, acho que não. Tudo certinho, então. Estamos no nosso horário limite. Vou parar aqui a gravação.
vou encerrar, tá certo? A gravação e a gente continua com as vozes verbais no nosso próximo encontro.